Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Mary Catherine Higdon tinha 24 anos na época do caso e morava com o seu namorado Steven Freeman, de 23 anos, em Griffin, na Geórgia. Os dois estavam namorando já há 7 anos, eles se conheceram no ensino médio e assim que terminaram o colégio, passaram a morar juntos. O Steven foi descrito como um homem muito alegre e sorridente, ele era muito divertido e carinhoso, muito próximo da família, principalmente da mãe, chamada Jennifer. Eles eram melhores amigos, o relacionamento deles era realmente muito bonito e ele estava constantemente dizendo "eu te amo" para a mãe, os familiares e os amigos, o que mostra que realmente ele era muito carinhoso e não tinha nenhuma vergonha de demonstrar isso. Ele também foi descrito como sendo muito calmo, os familiares dizem até que era muito difícil tirar ele do sério ou irritá-lo de alguma maneira, porque ele sempre via o lado bom de tudo e tinha uma energia muito positiva. Ele também adorava atividades ao ar livre, como caça, pesca e camping, e também tinha muito interesse por armas. Inclusive, ele e a Mary tinham cerca de 10 armas em casa, então realmente isso era uma coisa que já fazia parte da vida deles. A Mary foi descrita como uma mulher muito brincalhona e divertida, também muito extrovertida, ela fazia piada com tudo, também era muito artística e amava os animais. Ela também gostava muito de atividades ao ar livre, assim como o Steven, e também tinha uma grande apreciação por armas. Ela inclusive trabalhava por meio período em uma loja que vendia armas e sabia manusear muito bem as armas porque ela recebia treinamentos nessa loja onde ela trabalhava para apresentar as armas corretamente e sem nenhum risco para os clientes. E inclusive entre os amigos ali dela e do Steven, ela se gabava para os amigos brincando, dizendo que ela entendia muito mais de armas do que o Steven. Assim que se conheceram e começaram a namorar, a Mary e o Steven eram muito carinhosos um com o outro, eles estavam sempre juntos e os amigos e familiares do Steven gostavam bastante da Mary porque ela tinha meio que essa mesma vibe aí que o Steven, eles se davam muito bem, ela gostava das mesmas coisas que ele, aparentemente estava fazendo ele muito feliz, então eles estavam felizes pelo Steven e a Jennifer, mãe do Steven, disse até que tinha a Mary como uma filha, então aparentemente o relacionamento era muito bom. Entretanto, essa visão de que o relacionamento entre os dois era um relacionamento perfeito mudou completamente a partir do dia 1º de agosto de 2018. Naquele dia, por volta de 10h40 da noite, a polícia recebeu uma ligação da Mary desesperada, dizendo que tinha atirado acidentalmente no seu namorado Steven. A emergência, claro, foi imediatamente para o local. Chegando lá, eles encontraram o Steven sentado em um colchão na sala e ele tinha sido baleado no peito, um pouco abaixo do pescoço. A Mary estava completamente desesperada e histérica, ela chorava e gritava dizendo para as autoridades ali, os policiais, salvarem a vida do namorado dela e parecia realmente inconsolável. O Steven foi levado para o hospital porque ele ainda estava vivo nesse momento, porém, infelizmente, ele não resistiu e faleceu pouco depois de dar entrada no hospital. Logo no início, a polícia desconfiou da versão da Mary dos fatos. Ela disse, num primeiro momento, lá na casa mesmo, que tudo tinha sido um acidente, porque, como eu disse antes, ela e o Steven tinham várias armas e que eles dormiam com uma dessas armas do lado da cama por segurança, caso eles precisassem usar ali em alguma invasão ou alguma coisa do tipo. E naquela noite, ela disse que o Steven estava ali sentado no colchão, ela foi entregar essa arma para ele colocar do lado da cama, quando a arma disparou subitamente, atingindo o Steven.
Porém, a polícia achou essa versão muito estranha logo desde o começo, porque é difícil uma arma disparar assim do nada, e além disso também a casa estava uma completa bagunça, parecendo que uma briga tinha acontecido ali aquela noite. A bagunça principal estava na cozinha da casa, onde tinha comida espalhada por todos os lugares, no chão, nas paredes, nas bancadas, como se alguém com muita raiva tivesse jogado a comida por toda a cozinha. Então, a Mary foi levada para a delegacia para prestar um depoimento mais formal, e logo que chegou lá, ela já mudou pela primeira vez a sua versão dos fatos. E dessa vez ela disse que quando ela foi entregar a arma para o Steven, na verdade ela jogou a arma para ele sem saber que a arma estava carregada. Ela disse que eles não mantinham as armas carregadas dentro de casa e que ela achou muito estranho o fato dessa arma estar carregada e que quando ela jogou para o Steven, a arma simplesmente disparou no ar. Mas os policiais mais uma vez acharam a versão dela muito estranha, ainda mais estranha dessa vez, porque para a arma disparar alguém tinha que puxar o gatilho. Os policiais entendiam muito bem de armas e eles sabiam que aquilo era praticamente impossível, então eles começaram a pressionar muito a Mary, já extremamente desconfiados que na verdade aquilo se tratava de um homicídio. Segundo os policiais, depois de muitas horas de interrogatório, então pressionando muito a Mary, ela finalmente confessou e disse que sim, que tinha atirado no Steven por querer, porque eles tinham discutido aquela noite e ela estava com muita raiva e então atirou nele. Os policiais pensaram então que finalmente o caso estava praticamente solucionado porque eles tinham gravado toda essa confissão da Mary através das câmeras ali que tinha naquela sala de interrogatório. Porém, quando eles foram rever essas imagens, eles tiveram uma grande surpresa, porque todo o áudio que tinha ali a confissão da Mary estava corrompido. Quando eles foram ouvir esse áudio, não dava para ouvir absolutamente nada que a Mary ou que o policial estava falando, era possível ouvir apenas ruídos durante toda a gravação, então a prova de que a Mary tinha confessado o crime tinha sido completamente perdida. Isso acabou atrapalhando muito as investigações, porque depois disso a Mary voltou atrás, disse que nunca tinha confessado o crime e manteve a sua versão de que tudo tinha sido um acidente. Então, nesse ponto, não dá para saber quem estava falando a verdade e era a palavra dela contra a palavra dos policiais que tinham feito o interrogatório. A autópsia realizada no corpo do Steven apontou que no momento do tiro, o Steven estava sentado no colchão, no chão da sala, no mesmo lugar onde ele foi encontrado, e a Mary estava de pé em frente a ele. Tanto é que o tiro entrou de cima para baixo. Além disso, eles puderam provar que não tinha como a Mary não saber que a arma estava carregada aquela noite, porque ela mesma carregou. Foi encontrada uma gordura no carregador da arma, que era a mesma gordura que tinha na comida que a Mary tinha feito aquela noite e que também estava espalhada ali pelo chão da cozinha. Então isso provava que a Mary fez a comida, ficou ali com as mãos sujas de gordura e depois disso ela carregou a arma. A polícia também verificou o histórico de ocorrências da casa do casal e descobriram que a polícia tinha sido chamada até a casa deles 5 vezes no último ano, sendo que 2 dessas vezes tinha sido por violência doméstica para a polícia intervir ali em brigas entre o casal. A polícia também conversou com amigos e familiares do Steven e através de 3 amigos dele, que eram os seus melhores amigos, os mais próximos, a polícia descobriu várias informações muito importantes. Esses amigos disseram que, de fato, no início do relacionamento, eles gostavam muito da Mary, porque ela era uma menina muito legal, que tinha os mesmos gostos do Steven e fazia ele muito feliz, mas que com o passar dos anos, ela foi se mostrando ser uma pessoa completamente diferente. Segundo esses amigos, a Mary era extremamente controladora, manipuladora, ciumenta e obsessiva com o Steven. Ela precisava estar o tempo todo junto com ele e se ele saísse para algum lugar sem ela, ela ficava o tempo todo ligando e mandando mensagens para saber onde ele estava, com quem ele estava e o que ele estava fazendo e pedindo para ele voltar logo para casa. Um amigo até disse que ele esteve junto durante várias dessas ocasiões e teve uma vez que
só no percurso entre a casa do casal até o trabalho do Steven, a Mary mandou várias mensagens e ligou cerca de 30 vezes para o Steven. Esse comportamento da Mary, é claro, era motivo de muitas brigas entre o casal, e segundo esses amigos, quando essas brigas aconteciam, a Mary gritava muito com o Steven e era até mesmo violenta. Ela dava tapas e chutes no Steven, e ele, como era um homem muito calmo, é claro que não iria revidar nada disso, e então ele saía de casa para ficar longe da Mary para que ela e ele também esfriassem a cabeça, e ele passava até mesmo dias na casa de amigos para poder ficar um pouco longe da namorada e tentar acalmar toda a situação. E mais uma vez, nesses momentos, a Mary continuava ligando e mandando mensagens incessantemente, pedindo para ele voltar para casa. Os amigos ainda relataram um fato ainda mais grave. Segundo eles, como eles eram muito próximos, o Steven contava todas essas situações para eles que ele vivia com a Mary, e o Steven já tinha contado que a Mary já tinha apontado a arma para ele e ameaçado atirar nele 4 vezes antes no passado. Eles disseram que o Steven mandava mensagens contando as situações e que a Mary dizia que ia atirar nele e depois atirar em si mesma durante essas brigas. O Steven disse para os amigos que nas 3 primeiras vezes que a Mary fez isso, ele não achou que ela de fato era capaz de fazer uma coisa dessas, mas na última vez, que aconteceu em junho, apenas um mês antes da morte dele, ele disse que olhou nos olhos da Mary nesse momento e viu que ela realmente era capaz de fazer o que estava dizendo. E então ele ficou com muito medo dela e começou a se programar e arrumar tudo para finalmente terminar o relacionamento e sair de casa. Porém, ele estava com tanto medo dela que ele disse para os amigos que iria sair de casa em um momento que ela estivesse no trabalho sem avisar ela e ia mudar para outra cidade para que não tivesse como ela encontrar ele. O Steven tinha chegado a marcar uma data para ele sair de casa e essa data era dia 3 de agosto, apenas 2 dias após a morte dele. Além disso, a polícia também encontrou provas que realmente ele estava planejando se mudar, porque ele já tinha até alugado um outro lugar onde ele passaria a morar e deixaria a casa para a Mary. Além de todos esses depoimentos dos amigos, a polícia também encontrou de fato as mensagens que o Steven mandava para os amigos, contando todas essas situações de surtos da Mary e também das vezes que ela teria ameaçado ele com as armas. Através dos amigos, a polícia também pôde saber o que tinha acontecido naquele dia antes do crime e, segundo esses amigos, no dia anterior, o Steven e a Mary tinham brigado mais uma vez e, de novo, o Steven foi passar a noite na casa do amigo Thomas dele. Esse amigo disse que naquela noite a Mary começou a ligar várias vezes para o Steven, provavelmente querendo mais uma vez que ele voltasse para casa, mas ele não estava atendendo as ligações. Então ela começou a mandar mensagens dizendo que tinha feito a comida preferida dele e pedindo para ele voltar para casa para que eles conversassem, comessem juntos e pudessem se entender. Mas o Steven já estava decidido a terminar o relacionamento com ela e então ele também não respondia às mensagens. A Mary ligou então para a Jennifer, a mãe do Steven, e perguntou se ela sabia onde o filho estava, e a Jennifer disse, em sua inocência, que o Steven estava na casa do Thomas. A Mary então pegou imediatamente o seu carro e dirigiu até lá, e quando ela chegou, o Steven e o Thomas tinham acabado de sair de carro para dar uma volta pela cidade. De alguma maneira, ela conseguiu encontrar o carro deles e começou uma perseguição. Ela colocou o carro dela do lado do carro do Thomas e começou a gritar para eles pararem o carro, até que eles finalmente pararam, né, com medo de acontecer algum acidente, e então ela começou a gritar e insistir para que o Steven voltasse para casa com ela, e ele acabou cedendo, entrou no carro e foi embora com ela. E apenas 2 horas depois, o Steven estava morto. Esse amigo e os outros 2 que eu disse que eram os mais próximos do Steven disseram que assim que receberam a notícia que o Steven tinha sido baleado, logo imediatamente eles pensaram que a culpada tinha sido a Mary.
Com base no depoimento desses amigos, a polícia acredita que depois que chegaram em casa, o Steven e a Mary começaram uma discussão porque ele disse para ela que queria terminar o relacionamento e que já estava com tudo pronto para sair de casa, e ela então, em um surto de raiva por não aceitar o fim do namoro, jogou toda a comida que tinha preparado ali por toda a cozinha, depois pegou a arma e atirou no Steven, assim como já tinha ameaçado várias vezes antes. O julgamento da Mary aconteceu em junho de 2019 e ela estava sendo acusada de homicídio doloso e agressão agravada, e então foi proposto a ela um acordo para ela se declarar culpada e assim receber a pena de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Porém, para a surpresa de todos, a Mary acabou recusando esse acordo e mudou a sua estratégia de defesa de acidente para legítima defesa. No julgamento, ela testemunhou e mudou completamente as histórias que ela tinha contado até então. Dessa vez, ela disse que tinha sim cozinhado para o Steven naquela noite e pedido para ele voltar para casa, mas ela tinha feito tudo isso porque ela queria terminar o relacionamento com ele, porque ele era violento com ela, o que ia totalmente contra tudo que as outras pessoas já tinham dito sobre o relacionamento deles. Ela disse que não tinha contado essa história desde o começo porque ela tinha vergonha de ser vítima de violência doméstica, mas que agora contaria toda a verdade. Segundo ela, o Steven, na verdade, tinha um lado que ninguém além dela conhecia. Ele era violento, ciumento, controlador e manipulador com ela, e que já tinha agredido ela fisicamente várias vezes ao longo do relacionamento e que também já tinha agredido ela sexualmente 2 vezes. Ela disse que quando tentou terminar o relacionamento com o Steven aquela noite, ele ficou cheio de raiva, não aceitou o término e então ele teria pegado a comida e jogado por toda a cozinha e começou a gritar com ela e ficar muito violento, e então por medo ela pegou a arma e começou a mandar ele ir embora da casa. Porém, ela disse que ele se recusava a ir embora e então começou a caminhar na direção dela como se fosse ele agredir ela, e então, para se proteger, ela atirou nele. Ela disse que depois disso ele caiu ali no colchão, no chão da sala, e então ela chamou a emergência. Esse depoimento dela foi cheio de emoção, ela chorou muito e parecia realmente muito abalada ali enquanto descrevia todos esses acontecimentos, desde a noite do crime até as coisas que ela disse antes, né, sobre ele ser violento e ter agredido ela várias vezes. E ela disse que nunca tinha contado isso para ninguém antes ou denunciado o Steven, porque ela tinha medo e também porque ele fazia ela se sentir culpada pelas agressões. Ela também disse que aquela história que o Steven contou para os amigos sobre ela ter ameaçado atirar nele era mentira. Ela disse que naquelas ocasiões, na verdade, ela tinha sim pego a arma, mas tinha ameaçado atirar apenas em si mesma porque ela tinha pensamentos suicidas. As provas que a defesa da Mary apresentou para sustentar esses argumentos dela foi o depoimento da irmã dela, que disse que realmente no passado já tinha visto várias vezes marcas no corpo da Mary que indicavam que ela tinha sido agredida, mas que quando questionava a Mary sobre isso, ela apenas dizia que o Steven tinha apertado ela muito forte, mas que tinha sido de brincadeira, mas a irmã desconfiava que tinha algo mais por trás daquilo. Além disso, a defesa também apresentou inúmeras mensagens trocadas entre a Mary e o Steven, onde o Steven era extremamente violento e abusivo enquanto falava com a Mary. A maioria dessas mensagens era de 1 ano antes do crime, quando na verdade naquela ocasião a Mary tinha traído o Steven com um dos amigos dele. Ele acabou descobrindo e então eles teriam ali terminado o relacionamento, mas depois acabaram reatando, né? E o Steven mandou várias mensagens para a Mary, realmente muito abusivas, dizendo que iria destruir ela por ela ter destruído ele, chegava até mesmo a fazer algumas ameaças e xingava ela de todos os nomes possíveis. A mensagem que mais chamou a atenção e que continha ali um conteúdo mais violento era uma foto que o Steven mandou para a Mary segurando um peixe morto, e ele escreveu: "Isto é você".
Para a defesa, aquilo era uma clara ameaça do Steven contra a Mary, dizendo que faria algum mal a ela, afinal de contas, na foto o peixe estava morto, mas a acusação disse que aquilo não podia ser usado contra o Steven para falar que ele era violento ou abusivo, porque aquela era uma situação extremamente delicada, onde ele tinha acabado de descobrir que a Mary tinha traído ele com um amigo dele, então é claro que ele estaria muito irritado, muito nervoso, e querendo ali, machucar a Mary de alguma maneira com as suas palavras, mas isso não queria dizer que realmente ele estava disposto a fazer o que ele estava escrevendo nas mensagens. Além disso, essa versão da Mary entrava em contradição com alguns outros fatos que já tinham sido apurados, como por exemplo, ela disse que no momento em que baleou o Steven, os dois estavam de pé e ele estava indo na direção dela, ela pensou que ele fosse agredir ela e por isso ela atirou, mas o laudo ali da autópsia apontava que no momento que o Steven foi baleado, ele estava sentado no colchão ali no chão da sala e a Mary estava de pé e não os dois estavam de pé um de frente para o outro, como ela disse. E se ele estava sentado no colchão da sala, ele não poderia estar indo em direção a ela e nem ali oferecendo nenhum risco a ela. A outra contradição é que, na verdade, eles tinham provas de que o Steven queria terminar o relacionamento, queria até mesmo se mudar para outro lugar, Eles conseguiram provar que o Steven já tinha alugado um outro lugar para ele morar, e então não tinha como, na verdade, ela querer terminar o relacionamento e ele não aceitar, porque as provas diziam exatamente o contrário. Também tinha o fato de que naquela noite a Mary ligou para ele várias vezes pedindo para ele voltar para casa. Ela foi até a casa do amigo dele e começou uma perseguição de carro atrás dele, gritando para o Steven voltar para casa. Então era muito estranho que ela fizesse tudo isso para que um homem que ela disse que era violento, que a agredia e a maltratava, voltasse para casa, e ainda mais tudo isso apenas na intenção de terminar o relacionamento com ele quando eles chegassem em casa. Se este fosse o fato, na verdade ela podia aproveitar que ele já estava fora de casa para terminar ali mesmo mandando mensagens ou ligando e evitar, que ele pudesse se tornar violento com ela dentro de casa. Em 26 de junho de 2019, o julgamento da Mary chegou ao fim e um júri composto por 7 mulheres e 5 homens fizeram a votação para decidir se ela era culpada ou inocente de homicídio. 10 jurados acabaram votando para ela ser culpada e 2 que ela era inocente. Depois disso, houve então uma deliberação por horas, porque a votação não tinha sido unânime, e então, no fim, para surpresa de todos, a Mary foi considerada inocente de todas as acusações e saiu do julgamento completamente livre. Isso, é claro, chocou a todos, principalmente os familiares e amigos do Steven, que acreditavam que as provas estavam mais do que claras para condenar a Mary. Porém, os membros do júri disseram que realmente eles acreditavam que a Mary atirou no Steven de propósito, que não tinha como negar isso. Eles também disseram que não tinha como negar que ela mentiu em várias ocasiões e entrou em contradição várias vezes em seus vários depoimentos e versões da história, mas eles não tinham provas o suficiente para acusá-la de homicídio, além de provas circunstanciais. E também não podiam desconsiderar que ela podia sim ser vítima de violência doméstica, e por ser uma decisão extremamente difícil, eles decidiram que a Mary era inocente. A família e amigos do Steven ficaram, é claro, extremamente desapontados e frustrados com o resultado do julgamento, e a mãe dele, a Jennifer, disse que estava extremamente irritada por eles não terem conseguido a justiça que o Steven merecia. Depois de tudo, a Mary se mudou para outro estado, recomeçou a sua vida e deu entrevistas ao longo dos anos falando sobre o caso e ainda afirmando que era inocente e que, apesar de tudo, ainda amava o Steven e se sentia muito culpada por tudo que aconteceu.
Eu quero muito saber qual é a opinião de vocês sobre esse caso, então deixa aqui nos comentários. Eu mesma fiquei muito surpresa enquanto eu estava pesquisando e conhecendo a história. Para mim era claro que no final a Mary seria condenada, então deu uma virada aqui na minha cabeça quando eu vi que ela foi considerada inocente, mas como eu disse, né, os jurados deram aquela justificativa de que não tinham provas realmente contra ela, que eram apenas provas circunstanciais, que não tinha como eles condenarem ela só com base naquilo. Então deixa aqui nos comentários também se vocês concordam com isso e concordam, né, que não tinha como condenar a Mary por esse crime. Também deixa aqui a opinião de vocês sobre o relacionamento deles, se vocês já acham que de fato a Mary era uma vítima do Steven, ou se o Steven que era uma vítima da Mary, ou até mesmo se os dois ali, né, eram tóxicos e abusivos um com o outro. Eu, por todas essas provas que foram apresentadas, acredito que sim, os dois eram tóxicos e abusivos um com o outro. Tem todas as mensagens, tanto do Steven maltratando a Mary, quanto da Mary maltratando o Steven. Mas eu acho que o que mais importa é, no final, né, a gente decidir se de fato a Mary agiu por legítima defesa ou se ela só atirou no Steven porque quis em um momento que ele estava indefeso ali sentado no colchão. Então é isso, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história extremamente surpreendente. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.